Deixa eu sentar então agora aqui para conversar com a nossa doutora pneumologista, gente. Eu acho que depois desse, nem vou dizer hábito, né, doutora, dessa nova onda aí que surgiu com esse negócio de cigarro eletrônico, o pessoal começou a procurar bastante o pneumologista, né? Sim. Aparecendo problemas e problemas e problemas. E antes da gente começar aqui a conversa, quero mandar um abraço para a Nalva, né? E para todo mundo lá do hospital que está acompanhando a gente. Ela já mandou mensagem assim, a doutora vai estar aí hoje junto com você. Deixa todas as TVs ligadas aí, viu? Tá todo mundo assistindo a gente, então que ótimo, viu? E hoje a gente conversa com a doutora Giselda Duarte sobre os impactos não só do cigarro convencional, mas também do cigarro eletrônico, né, gente? O hábito de fumar é conhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre ao uso de drogas como álcool, cocaína e heroína. Olha só que loucura, né? Olha que loucura isso. E a dependência, ela ocorre pela presença da nicotina nos produtos à base do tabaco, né? E nos últimos anos, os cigarros eletrônicos também têm se popularizado e muitas pessoas acreditam que eles causam menos danos à saúde que os cigarros convencionais. Totalmente mito isso, né, doutora? Com certeza. E já a doutora vai explicar isso pra gente. E é muito importante a gente estar trazendo esse assunto para vocês, a gente já vai falando, pessoas próximas a mim também, já com esse problema de cigarro eletrônico. E hoje a doutora Giselda está aqui para conversar com a gente, né? Pneumologista, médica pneumologista. E aí eu já quero saber, doutora, a diferença entre o cigarro convencional e o cigarro eletrônico. O pessoal fica dizendo, não, mas não é cigarro convencional, não, é cigarro eletrônico. Com relação aos malefícios... Obrigada, doutora. Então, com relação aos malefícios... Qual a diferença deles dois aí, doutora? A diferença é que o cigarro tradicional tem combustão, tem a queima do tabaco. E o cigarro eletrônico não, ele é um cigarro é um dispositivo eletrônico para fumar. Até o nome mais adequado é dispositivo eletrônico para fumar. Dispositivo eletrônico. De DEF. Então não tem a queima, não tem a combustão. Porém, são vários modelos de cigarro eletrônico e a grande maioria contém nicotina e outras substâncias que muitos a gente não sabe nem o que contém naquele líquido. Meu Deus. Ele tem um líquido e uma bateria que aquece o líquido e o usuário vaporiza aquele líquido aquecido. Então eles chamam de vapor por isso. Vapor. Então essa falácia de que o cigarro eletrônico não causa danos à saúde realmente é completamente mito. Não é verdade. Pode causar danos até mais importantes do que o cigarro tradicional. É mesmo? Porque o cigarro alguns modelos de cigarro eletrônico contêm um pó de nicotina que ele tem um poder de dependência maior do que o cigarro tradicional. Caramba! E aí, muitas vezes, o usuário vai se tornar dependente em um tempo mais curto. Gente, que loucura! Olha só, gente, vocês estão vendo? Então, ele pode se tornar, a pessoa ter dependência desse medicamento, não, Deus me livre, desse produto, dessa máquina, bem maior do que o cigarro convencional. Importante do que o cigarro convencional, dependendo do modelo e dependendo da quantidade de nicotina, porque eles têm vários modelos e tem quantidade de nicotina diferente nos modelos diferentes. Gente do céu, ó, você pode participar através das nossas linhas interativas, já tá aqui, já liguei, tá? Pelo 995539291. Você pode mandar sua mensagem, a sua pergunta. Infelizmente foi algo que cresceu muito dentro dos adolescentes jovens, né? Essa modinha, entre aspas, aí, de estar com cigarro eletrônico. E eu acho que diante desse boom todo que foi, teve uma lei que proibiu, né? E a gente preparou uma matéria com a nossa querida Bruna Leão, falando sobre essa proibição. Vamos ver. Uma epidemia mundial. É essa a classificação do tabagismo, de acordo com a OMS. Entram dentro dessa categoria o cigarro comum e também o cigarro eletrônico, que tem ganhado espaço especialmente entre os jovens. Um estudo recente revelou que cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos devido à exposição à fumaça do cigarro. No Piauí, uma lei publicada na última quarta-feira proíbe o uso de qualquer tipo de cigarro em locais de uso coletivo, sejam eles públicos ou privados. A medida tem o objetivo de preservar a saúde de não fumantes e também desincentivar o uso do fumo. Entre a população, a lei dividiu opiniões. Eu sou contra em lugares fechados, sabe? Então,
exige essa maleabilidade, por exemplo, numa praça dessa aqui eu não acho tão problemático o uso do cigarro. Eu acho que é um desrespeito à pessoa que está próxima. Ninguém é obrigado a fumar sem querer, indevidamente. E a maioria das pessoas não fumam, zelam e preservam a saúde. Em público, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, no ambiente mais fechado, eu já acho mais um pouco complicado, né? Esse tipo de medida já foi adotada em 40% dos países. Atualmente, são 8 milhões de fumantes diretos e indiretos em todo o mundo. Ou seja, quem não fuma também corre riscos. Ó, a gente estava aqui falando sobre a matéria, falando de casos que acontecem dentro da nossa casa, né? E eu sei que pode ter acontecido dentro da sua casa. A doutora estava falando que esse cigarro é tão prejudicial que pode causar danos para a vida toda, né, doutora? Sim, eles podem causar danos a curto prazo, né? Já tem realmente relatos de doença pulmonar grave, aguda, inclusive com óbitos, né? Associada ao uso do cigarro eletrônico, e danos a médio e longo prazo. E as mesmas doenças que o cigarro tradicional causa, já está se mostrando que o cigarro eletrônico também pode causar as mesmas patologias. As mesmas patologias de um cigarro convencional, tradicional, isso, né? Eu nem sei se eu falo convencional, tradicional, enfim, o mesmo coisa do cigarro normal. E os riscos para os jovens, doutora? Os mesmos para também pessoas mais velhas? Então, o problema do jovem é que realmente a mídia está direcionada para o jovem. A gente está vendo adolescentes de 12 anos, 13 anos iniciando o uso do cigarro eletrônico, e porque está sendo muito falado na mídia que não causa mal à saúde. E isso realmente não é verdade. Então, a gente já viu que o poder de dependência pode ser até mais importante, que pode causar todas as doenças que o cigarro tradicional causa. Então, realmente, a gente precisa proteger, especialmente os jovens, os adolescentes, mostrando que o cigarro eletrônico é tão ou mais prejudicial do que o cigarro tradicional. Tá vendo aí, né, gente? Aqui tem uma pergunta de telespectadora, inclusive você também pode participar junto com a gente pelo 995539291. Ela está perguntando se pode causar câncer. Sim, tem várias substâncias, não só a nicotina, que é o que causa a dependência, mas nos cigarros eletrônicos, né, os dispositivos eletrônicos para fumar, já foi identificado mais de 80 substâncias que são tóxicas ao pulmão e que estão associadas ao desenvolvimento de câncer. É mesmo? Então pode causar câncer, com certeza. Pode causar câncer, com certeza. Inclusive, a gente tem alguns famosos aí que trouxeram depoimentos às redes sociais falando sobre o uso do cigarro eletrônico, que prejudicou a voz, que já estava com o começo de problemas nos pulmões. Eu não sei se as meninas separaram, mas eu lembro que tem a Solange Almeida, né, cantora de forró, e tem um rapaz de um cantor sertanejo, se eu não me engano é Zé Neto Cristiano, que ele também falou que teve grandes problemas pulmonares e também, qual o nome aqui na traqueia? De laringe, doutor. Né? E daí eu já lhe pergunto, também realmente pode trazer problemas na laringe? Que problemas podem trazer? Então pode causar laringite, pode causar disfunção de corda vocal, e aí para quem lida com a voz, né, cantor, os próprios repórteres, realmente é meio complicado. E como são várias substâncias tóxicas que são inaladas, então são as mesmas patologias que o cigarro tradicional. E outro problema é que o cigarro eletrônico tem o aquecimento. Então aquece, e aquele ar que é inalado é uma temperatura muito alta. E essa temperatura alta também causa lesão, tanto na via aérea superior, que é a laringe, a traqueia, quanto na via aérea inferior, que são os pulmões. Gente, você tá vendo? E para largar, doutora, esse tipo de uso, essa coisa, o que as pessoas podem estar fazendo? Então, primeiro procurar um pneumologista, né? Procurar um médico, especialmente um pneumologista, e aí a gente vai avaliar o grau de dependência à nicotina. Ah, é, doutora? Tem como avaliar? Tem, a gente tem um teste que a gente faz com as perguntas para avaliar o grau de dependência à nicotina. Nossa. E aí orientar para parar de fumar, né? A gente orienta dependendo do tipo do paciente, como é que se vai parar. Se vai parar de uma maneira abrupta ou se vai parar diminuindo, né, o uso progressivamente.
Em alguns pacientes que tenham dependência de moderada a alta nicotina, a gente vai avaliar o uso associado de medicações. É isso que já tem até uma pergunta aqui de telespectadora, está perguntando se tem remédio. As medicações que a gente tem, elas vão ajudar a pessoa que quer parar de fumar, porque vai diminuir os sintomas da síndrome de abstinência. Porque quando se para abruptamente o uso do cigarro, então ocorre uma redução abrupta da nicotina no organismo e isso pode causar sintomas nas pessoas, como agressividade, dificuldade de concentração, ansiedade, dor de cabeça. E esses sintomas a gente pode minimizar com o uso de algumas medicações. Olha, tem uma telespectadora aqui que ela está dizendo que deu gastrite nervosa porque estava tentando largar o cigarro. Não entendi, eu acho que deve ser reações, né, doutor? Na realidade, sintomas de ansiedade, sintomas que pode de se manifestar como sintomas em várias partes do organismo, inclusive o estômago, como a gastrite. Inclusive o estômago? Gente, vocês estão vendo aí, né, doutora? Doutora, essa questão desse cigarro eletrônico foi de um tempo para cá, né? E a questão também da evolução e o crescimento do uso desse cigarro com as pessoas achando que não tem problema. Mas tem algum que cause menos do que outros? Esse cigarro eletrônico, na realidade, são dispositivos que são muito antigos, mas que nunca, vamos dizer assim, nunca houve uma evolução, porque o cigarro tradicional era de um custo menor. E estava ali disponível. Então, com realmente essas campanhas, a partir da década de 90, e a gente viu uma redução importante do hábito de fumar na população. Então, o que a indústria fez? Então, teria que ter agora um dispositivo diferente para realmente... Acessível. E que fosse acessível para substituir o cigarro tradicional. E aí, a partir da década de 90, né, principalmente o início do ano 2000, foi que realmente começou o uso desses cigarros eletrônicos, que já são várias gerações. As primeiras gerações era semelhante a um cigarro comum e acho que, se eu não me engano, já está na 4ª geração. Que tem todo tipo de modelo aí agora. Vários modelos, com várias substâncias, né, mas todos contêm nicotina. Doutora, desculpa, pergunta de telespectadora perguntando se as lesões no início podem ter cura. Sim, assim, dependendo de grau de lesão, né? Então, a pessoa que quanto mais fuma, quanto maior a intensidade, maior o tempo, maior o risco de doença pulmonar. E dependendo da patologia, se é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, que é a DPOC, que é uma doença pulmonar importante, que está muito associado com o hábito de fumar. Isso não vai ter cura, porém, se a pessoa não para de fumar, essa doença vai progredir e pode progredir rápido. Quando a pessoa para de fumar, essa doença ela pode estacionar, pode não progredir, né? E aí, dependendo Mas a doença vai ficar lá, né? Isso. E fica só com o medicamento? Aí fica usando medicação, dependendo dos sintomas, dependendo da gravidade da doença. Quais outras doenças, doutora, que podem estar aparecendo e associadas ao uso excessivo, tanto de cigarro como esse cigarro eletrônico? Então, as doenças cardiovasculares, né, como infarto, angina, o próprio acidente vascular cerebral, que é o AVC, conhecido como derrame, as tromboses, câncer de principalmente câncer de pulmão, mas também câncer de mama, de intestino, de todo tipo de câncer, até em câncer de pele está associado com o hábito de fumar. É mesmo? Isso tudo está associado. Infecção respiratória, então as pessoas que fumam têm uma maior predisposição a ter infecções respiratórias. A própria DPOC, como eu já falei, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma, não é que o cigarro cause asma, mas o cigarro agrava a asma e dificulta o controle da asma. Então, o cigarro realmente está associado com várias doenças, não é só com doenças respiratórias. Gente, é impressionante. E por mais que o engraçado é que às vezes até as caixas de cigarro vêm com as... não orientações, mas alertas, né? Isso, de doenças, fotos que podem... Eu fui ler uma lei, se não me engano, na década de 90, eu acho, que é obrigatório, né? Aquelas fotos
né, dos malefícios que o cigarro, pode causar. E ainda assim as pessoas continuam fumando, né? E aumentando o número cada vez mais de fumantes aí, agora não só de pessoas mais velhas, mas também de jovens e adolescentes aí, com essa nova modinha. O que a gente pode fazer, doutora, para estar conscientizando essas pessoas que já tanta coisa foi feita? Então, acho que realmente é educar, mostrar que faz mal, fiscalizar, então, as mães, os pais, têm, né, cuidado com os filhos adolescentes e, em último caso, punir mesmo, né, proibir o uso em casa e punir quando está usando. Porque realmente existe uma falácia de que o cigarro eletrônico poderia ser utilizado como uma ponte para quem quer parar de fumar. Exatamente. Um termo chamado, que eles chamam de redução de danos. Isso foi mostrado que isso é mito. E todo mundo que começou a usar falou isso, né, doutora? Não, eu estou usando esse aqui para largar o cigarro. Então, isso é mito, não é adequado. A grande maioria das pessoas que estão usando o cigarro eletrônico para tentar parar de fumar não consegue parar, continua fumando o cigarro eletrônico e até o cigarro tradicional. E, além do mais, que já se mostrou, já está mais do que comprovado, que o cigarro eletrônico também pode causar muito mal à saúde. Então, a gente tem outras maneiras para orientar o paciente que quer parar de fumar e não usar o cigarro eletrônico como ponte. Como ponte, exatamente. Tem telespectadora perguntando se tem algum sintoma. Eu disse, sintomas tem vários, né, doutora? E dependendo do que você possa ter das doenças. Pode causar, principalmente tosse, desconforto, falta de ar, secreção, às vezes irritação dos olhos, tudo são sintomas que estão associados com o uso do cigarro tradicional e o cigarro eletrônico. Doutora. Até irritação nos olhos. Gente, é sintomas impressionante. de espirro, coriza, isso tudo o cigarro pode causar. Gente, quando eu era bem mais jovem, o meu pai, ele fumava, né? Eu acho que eu peguei tanto no pé dele, porque cigarro realmente pra mim é algo que eu não gosto de verdade. Aí ele parou de fumar. Depois de muita labuta, ele conseguiu parar de fumar. Inclusive o fumo passivo, né, que as pessoas que convivem com fumantes, também está associado com doenças. Então já tem trabalhos mostrando que as crianças que conviviam com pais fumantes têm o maior risco de infecção respiratória. O desenvolvimento pulmonar pode não ser adequado por conta do uso, da convivência com essas pessoas que fumavam. E aí, na idade adulta, tem o maior risco de desenvolver tanto a DPOC quanto o câncer. Então, assim, o fumo passivo também causa doença. O fumo passivo também causa doença. Não é porque você não esteja com cigarro na boca, mas está convivendo com um fumante, pode também causar doença, isso. O cigarro eletrônico também? Ou Sim, não? Também? Tanto é que agora tem essa lei que está proibindo o uso do cigarro eletrônico em vários ambientes. Bispo, eu não quero mais de jeito nenhum, ninguém perto de mim, pra lá com esse negócio. Ai, meu Deus, eu pensei que era somente o cigarro tradicional, mas o cigarro eletrônico também. A fumaça... Aquela fumaça que ele, né, joga para o meio ambiente, ali também tem substâncias tóxicas e as pessoas que estão convivendo próximo também podem sofrer, aquilo pode prejudicar a saúde das pessoas que convivem em ambiente, principalmente em ambiente mais fechado. Gente, as pessoas têm é porque acham que tem aromas, né, sabores, aí joga assim até no rosto das pessoas e acha que não faz nenhum mal, mas faz mal, vocês estão vendo, viu, gente? Alerta aí, então não deixe mais ninguém fazer isso com vocês não, para não causar nenhum problema aí depois que você, mas doutora, vai no pneumologista, doutora, mas eu nem fumo. Mas você pode conviver com fumante e estar sempre em ambientes de fumantes, né, doutora? Olha, doutora, muito importante a sua participação hoje aqui, trazendo um alerta mais do que necessário à nossa população adulta, jovem e adolescente, né? E, assim, quando procurar o pneumologista? Sempre, né, doutora? Então, assim, se tiver qualquer sintoma de tosse, de desconforto respiratório, é importante procurar. Mas independente de sintoma, aquela pessoa que fuma, especialmente se tem fuma uma quantidade, de maneira frequente e uma quantidade maior de cigarro, mesmo sem ter nenhum sintoma, é importante procurar o pneumologista. Tá aí, gente, é importante. E faz parte do check-up, né, da nossa vida que a gente tem que fazer, tem que cuidar dos pulmões aí, tem que cuidar da nossa respiração. Então, assim, o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo, 85% dos casos de câncer de pulmão está associado com o fumo. Está associado ao fumo. E muitas vezes ele é silencioso. Então, qualquer pessoa que tem 50 anos ou mais de idade e que fuma
ou que parou de fumar e tem menos de 15 anos que parou de fumar, é importante procurar o pneumologista independente de sintomas, para a gente rastrear para câncer de pulmão. É silencioso, então quando a pessoa percebe, já está num grau... A maioria dos casos que são diagnosticados em fase avançada. E aí que a gente já não tem mais como o tratamento é basicamente paliativo. Então, para a gente diagnosticar em fase precoce, é você procurar rastrear nesse paciente que tem alto risco de câncer de pulmão. Então, qual é esse paciente que tem um risco maior? 50 anos ou mais de idade e que fuma atualmente ou que parou de fumar há menos de 15 anos. Parou de fumar há menos de 15 anos, mas passou a vida inteira aí fumando, né? Isso. Então, gente, é cuidado mesmo, é precaução, é check-up, né, doutora? É prevenção. É prevenção, né? E realmente, quando a pessoa fala, nossa, gente, estou com um nódulo aí no pulmão, a pessoa realmente já fica preocupada, né? Bom, doutora, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente, trazendo esse alerta, como já falei. Tem um depoimento? Então tá, vamos ver aí o depoimento que a gente tem antes da gente se despedir da doutora. Pode colocar. Eu comecei a usar o cigarro eletrônico por diversão. Sempre que eu ia para festas, eu estava com os meus amigos, eu usava. E eu achava tranquilo, porque não tinha o cheiro forte do cigarro branco. E algumas pessoas no começo me diziam que não fazia mal, que era melhor que outros cigarros. E aí eu comecei a usar, até que eu comecei a sentir algumas coisas. Fui ao médico e identifiquei que eu estava com esofagite muito séria. E o médico disse que era também por decorrência do cigarro eletrônico. E eu cheguei a vomitar sangue e fiquei muito nervosa com o que aconteceu, que foi quando eu decidi parar. Olha só, ela não quis se identificar, né? Mas foi exatamente o que a gente estava falando aqui, né, doutora? O sabor, o aroma e as pessoas, influências, falando que não tem problema nenhum, não vai te causar nada. E o mais grave é que usa de uma maneira mais intensa do que o cigarro tradicional. Justamente porque acha que não causa mal à saúde, porque tem um sabor agradável e porque tem um cheiro agradável. Então vai usar de uma maneira muito intensa. Toda hora a pessoa está lá puxando um negócio lá, o vapor, né? Usando o cigarro eletrônico. E ela teve esofagite. Esofagite que fez, inclusive, ela disse que chegou a vomitar sangue, né? Então foi esofagite grave. Meu Deus do céu, Senhor Jesus Maria José, a pessoa vomitar sangue realmente é um esofagite muito grave, né, doutora? Acho que aí deu um alerta para ela e fez com que ela parou aí, deu a virada de chave para parar de fumar o cigarro eletrônico. Bom, e é isso, gente, não pode acontecer somente com essa pessoa que trouxe o depoimento pra gente, não pode acontecer somente com os artistas que também já deram vários depoimentos aí nas redes sociais, pode acontecer também com você que está aí nos acompanhando hoje, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode acontecer e você perder a vida aí por conta de uma bobagem. É uma bobagem, eu falo que é uma bobagem, por conta de uma bobagem, né? É uma bobagem usar. Né, doutora? Também acho. Doutora, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente, trazendo informações, como eu já falei, tão valiosas aí para nossa audiência. A doutora Giselda Duarte, pneumologista. Tem o Instagram da doutora Giselda aí? Pode colocar o Instagram da doutora Giselda, gente, para você já entrar em contato com a doutora Giselda, acompanhar também a doutora Giselda nas redes sociais e ficar sempre se mantendo informado, né? Trazendo informações valiosas para a sua vida. Às vezes a gente acha que não faz mal, que não está lhe prejudicando de uma forma, quando a gente traz informações como essa, a gente meio que se alerta, né, doutora? Eu que agradeço estar aqui e sempre que precisarem estou à disposição. Acho que é muito importante esse alerta para a população, né? É uma maneira que a gente tem de tentar evitar. Isso é educando. Educando, é verdade, doutora, você falou tudo. E seja sempre muito bem-vinda, viu? Vamos falar. Teve muitas perguntas aqui também relacionadas ao câncer de pulmão, né? É realmente algo que assusta muito. Eu acho que a gente precisa também falar um pouco mais depois sobre esse tema aqui, junto aos nossos telespectadores. E como você falou, é o segundo que mais mata? É o que mais mata. É o que mais mata, né? Nos homens é o segundo mais frequente e nas mulheres é o quarto mais frequente. Mas tanto no homem quanto na mulher é o que mais mata.
Nossa, gente, que loucura, né, Ilma? Não, engraçado que eu recebo muito paciente, né, doutora, que eu sou enfermeira, e às vezes lá no meu setor recebe ala oncológica, e eles falam assim, eu tô só pagando pelo que eu... Então, assim, tem aquela consciência que fumou e que sabe que vai morrer daquilo, né? Então a gente acha, tipo, meu Deus, a pessoa, não, eu sei que eu tô pagando pelo E continua, né? Por isso que precisa de um tratamento conjunto, né, doutora? Psicólogos, psiquiatras, né? Para poder realmente sair desse vício. Então, 50% das pessoas que fumam, elas vão morrer de alguma doença associada ao fumo. Então, metade da população de fumantes, a morte vai ser por uma doença que o fumo foi o causador da doença. É um dado muito importante. E muito impactante, eu acho. Muito impactante, gente. Eu saí daqui, eu tô saindo aqui dessa entrevista aqui, assim, realmente impactante. Tá fumando. Pode sair perto de mim, não quero saber. Não quero saber de você perto de mim de jeito nenhum. Quero criar meu filho. Doutora, muito obrigada. Vamos tomar um café, por favor.